Solidão, auto-menosprezo, pensamentos autodestrutivos. Será que você precisa de ajuda? É o que veremos hoje no Sermão Nosso de Cada Dia. Nos últimos 2 anos no YouTube tem sido discutido muito a questão de depressivos, conseguir diferenciar o depressivo da pessoa que está, entre aspas, com frescura. Mas só para começar, será que a gente sabe definir frescura? E será que a frescura, ela também não seria um sintoma de algum problema? Tá, vamos tentar então definir frescura. Frescura vem da palavra fresco, uma pessoa fresca. Mas o que é uma pessoa fresca? Tá, na verdade é bem difícil, porque essas palavras elas são, na verdade, expressões. E elas não são bem embasadas, não existe um dicionário que vai te mostrar com precisão o que a pessoa quer dizer. Então nós temos que usar um pouquinho a razão e entender o que nós queremos dizer com essas palavras. Frequentemente, a frescura está relacionada a atitudes desnecessárias. Uma pessoa faz algo extremamente desnecessário que acaba atrasando algum processo. Tipo, por exemplo, precisa passar em algum lugar e tem lama no chão, a pessoa dá a volta. Quando tinha algumas pedrinhas, ela podia ter pisado nas pedrinhas e acabar atravessando mais rápido. Mas não, ela foi lá e deu a volta. E algumas dessas coisas, tipo não comer algumas comidas que geralmente seriam boas para as pessoas. Então, essas coisas são descritas como frescura, ou seja, atitudes desnecessárias. Mas será que a pessoa que ela tem essa frescura na tristeza dela, demonstra uma certa tristeza e você acha que aquilo é frescura, mas será que isso já não é um sintoma de alguma coisa, de algum problema que ela tenha? Antes de prosseguirmos com essa ideia, vamos diferenciar aqui duas situações, porque quando se fala de depressão, lembrando que é um assunto que foi abordado com muita frequência entre o ano passado e esse ano por diversos motivos. Para vocês terem uma ideia, os órgãos responsáveis, tipo a nível mundial, como por exemplo a ONU e outros órgãos de saúde, já especulam, já falaram, já anunciaram que pessoas depressivas está sendo um dos maiores males da humanidade atual. Ou seja, da vida, da sociedade atual, contemporânea da humanidade, está circulando a notícia de que é um dos maiores males. Ou seja, não é peste negra, não é Segunda Guerra Mundial, não é... Não, é depressão. Isso tem que ter algum significado. Não pode ser pura frescura dos órgãos de saúde. Ou pelo menos você deveria tentar pensar dessa maneira. Universidades e outros órgãos competentes que estudam sobre determinadas áreas de conhecimento, elas procuram trazer coisas importantes para o dia a dia do ser humano. Então, se os órgãos de saúde estão especulando que é preciso olhar com calma para esses determinados casos, então, sim, isso tem um significado forte. Então, é importante as pessoas se informarem do que se trata isso. Na verdade, os problemas psiquiátricos e psicológicos são 2 problemas que estão afetando hoje, com força, muitos seres humanos ao redor do mundo. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês entenderem um pouquinho, meus otakus, meus geeks, o que é a diferença, entre problemas psicológicos e problemas psiquiátricos. Vamos pelo que é mais fácil explicar, o problema psiquiátrico. O que é um problema psiquiátrico? Bom, um problema psiquiátrico nada mais é do que algo que está no nosso cérebro. É uma deficiência, uma anomalia. Em outras palavras, nós não temos um controle sobre isso. Não nas nossas atitudes. Nós podemos combater se você tiver plena consciência do tipo de problema que você tem. Mas você nunca vai poder viver 100% normal. O seu comportamento vai ficar alterado de qualquer maneira. Isso é importante você entender. O problema psiquiátrico, ele age de uma certa maneira. São funções cerebrais que afetam o nosso comportamento. Então, quando você vê esquizofrenia, ataques epiléticos, são coisas que afetam completamente o nosso comportamento. E são os mais, digamos assim, mais aparentes. Porque o ataque epiléptico, a pessoa se move toda. E é alguma coisa que está no seu cérebro. Então, nisso você vê algum problema no seu cérebro, uma função dele que está completamente fora.
Por outro lado, a esquizofrenia, ela pode não ser tão fácil de ser detectada, porque você tem estímulos visuais, vários tipos de estímulos nos seus sentidos que, vamos dizer assim, alteram a sua percepção sobre a realidade. Então, também pode ser até mais perigoso, dependendo do caso, é claro. Às vezes, uma pessoa ela é confundida completamente por causa dos seus problemas psiquiátricos. Elas podem estar sofrendo com algo no cérebro, enquanto as outras pessoas acham que o problema é ela. Por isso que a gente precisa entender essa diferenciação entre psiquiátrico e psicológico. Então, vamos dizer, o depressivo ele é uma pessoa que tem um problema no cérebro, que faz com que ela tenha um comportamento diferenciado. É claro que, de algum modo, isso vai causar problemas para ela, ou até mesmo para as pessoas ao seu redor. Antes de dar mais detalhes sobre o que é depressão, vamos então aos problemas psicológicos. Quanto aos problemas psicológicos, entenda que a nossa personalidade é como se ela fosse um mapa de comportamento. Não é a maneira mais apropriada para explicar isso, tá? Se vocês verem artigos, vai ser bem mais complicado. Então eu estou tentando trazer aqui de um modo didático, que vocês possam entender pelo menos por cima. Afinal de contas, não estamos fazendo TCC aqui. Mas pense na personalidade como um mapa de comportamento. Digamos que o problema psicológico ele é uma alteração desse mapa de comportamento, causada muitas vezes por um trauma. Na verdade, até onde eu entendo, muitos problemas psicológicos são causados por um trauma. Mas a pessoa pode desenvolver um problema psicológico como uma espécie de vício. Ou seja, ela vai induzindo ela mesma a ter aquele comportamento. É possível que existam outros casos semelhantes a este. Mas basicamente você pensa que há algo de muito ruim nesse mapa comportamental. Não nele todo, mas talvez uma parte para algumas coisas específicas. Nesse caso, estaríamos falando de tristeza crônica. Em outras palavras, estou dizendo para vocês que sim, existe a depressão e existe algo muito parecido que poderíamos chamar de tristeza crônica. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Por exemplo, um problema psicológico pode ser uma certa irritabilidade que a pessoa ela tem. Parece que não tem nenhum motivo real para ela estar irritada, para se irritar com tanta frequência. Mas pode ser que durante a sua infância, geralmente na infância, porque é a parte da vida onde a gente consegue adquirir mais hábitos. Depois da velhice é mais difícil você mudar e adquirir novos hábitos. É claro, sempre é possível, mas eu digo que a facilidade ela ocorre durante a infância e durante a adolescência. Por isso que os psicólogos geralmente eles fazem uma leitura da tua infância e da tua adolescência para tentar captar todos os traumas, possíveis problemas que você tenha desenvolvido nessa época. Mas nada impede, é claro, de um trauma durante a sua vida adulta cause um tipo de problema psicológico. Nada impede. E nesse exemplo da irritabilidade, pode ser causado por dois problemas. Primeiro, uma situação frequente do dia a dia dela. Pode ser uma coisa que naquele momento está causando estresse. Exatamente, geralmente é causado por trabalho. O trabalho da pessoa estressa ela. Uma pessoa que insiste em ficar em um determinado tipo de emprego pode causar uma irritabilidade crônica nela. E isso é psicológico, ou seja, isso acabou se encaixando ali no mapa de comportamentos da pessoa. Agir de maneira irritada. E é claro que isso vai influenciar sim, o cérebro dela. Posteriormente, ligando os pontos, pode ser que um problema psicológico cause um problema psiquiátrico. Isso é possível. Então já vou adiantando para vocês. Vocês jovens, cuidado com os hábitos que vocês adquirem. Isso futuramente pode trazer problemas para vocês, dependendo dos hábitos que vocês estão adquirindo. Inclusive, problemas psicológicos induzidos por vocês mesmos. Um caso clássico, por exemplo, você tem algum tipo de hábito que para você é uma espécie de brincadeira, mas que não é uma brincadeira muito saudável. Conforme você vai repetindo esse hábito, mais tarde na sua vida, você pode acabar perdendo o controle disso. Por exemplo, mentiras. Você pode mentir de uma maneira controlada, porque você quer pregar peças, porque você quer brincar, você quer se divertir. E acaba repetindo isso muitas vezes. Você tem a falsa sensação de que tem controle sobre isso. Porém, é muito provável que se você persistir nesse comportamento, futuramente você vai ter problemas. Você vai acabar se tornando um mentiroso compulsório e isso é um problema psicológico. Acho que vocês entenderam o que é um problema psicológico. Qual que é o papel do psicólogo nisso? É justamente encontrar o problema, te mostrar qual é a raiz do problema e você se esforçar para perder aquele hábito. E o hábito que eu quero dizer também é pensar, tá? Você pensar de uma determinada maneira também pode ser um hábito. O hábito não é somente uma ação, ela pode ser um pensamento também. E o pensamento pode induzir um sentimento. Ou seja, você pode encarar a situação de uma maneira
e te causar irritabilidade, tristeza e outros tipos de sentimentos. Segundo a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, os sintomas da depressão, elas variam entre humor persistentemente triste, que esses seriam mais clássicos. As pessoas acham que a depressão se resume nisso, mas a depressão ela não é tão aparente, tá? O crônico triste, que seria um problema psicológico, que ele cronicamente tem tristeza, demonstra tristeza nas palavras e nas atitudes delas, tem tristeza. E isso está mais ligado a um problema psicológico do que psiquiátrico. Mas ok, pode ser que sim, pode ser que o depressivo tenha sim esse sintoma, mas é só uma possibilidade. Existem diversos sintomas que eu vou estar apresentando aqui, para depois no final explicar para vocês o que de fato seria a depressão. Apresenta um humor ansioso ou talvez vazio, surto de ansiedade ou desespero, sabe? Bate aquela loucura assim na pessoa e ela não tá bem, ela parece bem ansiosa ou desesperada. E é de repente, assim, sabe? Tipo, não existe uma regularidade. Pode ser da noite pro dia, assim, a pessoa muda completamente. Um sentimento de culpa, de desvalia, de impotência, ela não, como eu disse, lembrando novamente que não são coisas aparentes. Podem ser pequenas frases, pequenas atitudes que vão demonstrando isso, que parece que ela é normal. Só que ela está demonstrando um sentimento só daquele momento. E aqui vai um sintoma bem interessante. Perca de interesse ou de prazer em atividades antes apreciadas. Ou seja, a pessoa adorava comer e de repente você percebeu que ela tem comido menos e que ela emagreceu. Isso pode ser um bom indício. Talvez se você observar mais o comportamento dessa pessoa, você possa reparar que ela desenvolveu depressão. Uma certa lentidão, uma falta de ânimo, diminuição nas atividades da pessoa. Dificuldade de se concentrar ou de recordar, até mesmo de tomar decisões. O sono completamente desregulado, dorme pouco, insônia ou dorme demais. O apetite também pode desregular, de repente a pessoa passa a comer bem menos. Atitudes autodestrutivas, acho que vocês entendem o que eu quero dizer com isso, né? Autodestrutivas. Mutilação, acabar com a própria vida. Até uma certa irritabilidade, por diversos motivos, na verdade, digamos assim que é uma coisa, é um processo em cadeia, e lá no final ela pode desenvolver irritabilidade no meio disso tudo, e não é uma irritabilidade constante, ela pode ser, o que geralmente acontece é uma irritabilidade muito variável, como se a pessoa tivesse bipolaridade. Isso é uma coisa importante, a bipolaridade, muitas vezes a depressão ela é confundida com bipolaridade, e na verdade pode ser que sim, a pessoa tenha depressão e bipolaridade. Normalmente, os dois problemas estão ligados aqui no caso. Bom, isso foram os sintomas, mas o que é de verdade depressão? Se é um problema no cérebro, que problema é esse? Você tem perca de alguns estímulos do cérebro que te fazem sentir prazer, que te dão alegria, que te dão sentimentos bons. Basicamente, você perde a capacidade de ter sentimentos bons. É claro que eu não estou falando da perca completa dessa capacidade. Isso seria um outro problema, na verdade, né? Uma outra doença psiquiátrica que faz com que você não sinta de vez essas coisas. A depressão mesmo, é só a deficiência desses estímulos que te proporcionariam prazer. Por isso que aqui no meio você tem o quê? A perca de interesse e de prazer em atividades que antes a pessoa prezava, que a pessoa apreciava. Se você percebe assim, fulano não gostava de fazer tal coisa, de repente não vi mais ele fazendo. É claro, as pessoas passam por fases, né? Não vou confundir uma fase triste da pessoa com depressão, né? Depressão é bem complexa e você vai perceber se não tiver regularidade. Se você perceber que ela não tem uma regularidade, que ela tá bem fora, assim, tipo, de repente a pessoa muda, de repente a pessoa faz pequenas atitudes que pra você não pareceria que aquilo faz parte de fulano. Umas coisas bem nada a ver, assim, bem diferentes uma das outras. Geralmente é uma boa pista de que tem alguma coisa errada. E é como eu disse, ela não é aparente. A depressão ela não é uma coisa fácil de se detectar. Mas ela se resume a uma perca de potência. Ou uma impotência crônica. Ou seja, cronicamente, de tempos em tempos a pessoa bate alguma coisa forte nela. No caso, uma tristeza muito grande, uma
para as atividades dela, assim, de repente, um dia ou dois. Vai acontecendo ao longo do tempo. Então, por isso que é bem difícil de se detectar depressão. Porque pode ser facilmente confundida com naquele momento específico a pessoa ficou triste por algum motivo. Mas agora, se você tem uma cronicidade nisso, se isso for um tanto crônico, vai acontecendo de tempo em tempo, coisas que parecem que não tem nada a ver com a pessoa, é um bom sinal de que ela tem, sim, depressão. Eu falo até por experiência própria, mas existem 2 casos aqui importantes de você entender. A depressão ela não é exatamente algo que uma doença que você simplesmente pega. Não é bem assim que funciona. Ela pode ser desenvolvida. Um dos casos, ela pode ser desenvolvida também até mesmo por um trauma ou por um processo gradual que fez com que ela se tornasse depressiva. Ou seja, pode ser um momento específico que aconteceu algo muito forte na vida dela, ou pode ser desenvolvido como, por exemplo, no estresse do trabalho. Como eu havia dito anteriormente, que é um problema psicológico, pode se tornar um problema psiquiátrico. Nesse caso, o estresse pode gerar a depressão. E existem casos que nem o meu, que você nasce com depressão. É muito sutil, mas se você já percebeu que existem crianças, ou uma criança ou outra, que é muito quieta, existem chances dessa criança ser depressiva. E ao contrário da depressão, que ela é desenvolvida, a pessoa que nasce assim, ela acaba se acostumando. Na verdade, é difícil porque parece que faz parte da personalidade da pessoa. Então os pais não vão detectar que ela tem aquilo. Claro, mais tarde, não é normal que essas pessoas acabem se matando. Isso não é normal, porque elas se acostumam com aquele sentimento e elas acham que aquilo é normal. Por isso que é difícil de detectar, muito mais difícil de detectar com pessoas que já nascem assim. E é claro, isso vai ter diversos tipos de consequências. A personalidade dela é completamente outra. Então, se ela passar a se tratar, se for detectada que ela tem esse problema, ela passa a se tratar, é muito provável que a personalidade dela mude completamente. Porque ela já estava acostumada a ser daquela maneira, de se sentir daquela maneira. E geralmente essas são as pessoas que têm pequenas atitudes que fazem com que ela pareça ser um emo, uma coisa desse sentido, sabe? Tipo, a fulano parece que é uma pessoa alegre e tal, mas de repente ela tem umas postagens meio sombrias, comentários meio sórdidos, um humor negro, que parece que não combina com ela. Enfim, são vários sintomas que podem apontar que essa pessoa é depressiva. Mas no final das contas, apenas um psiquiatra, um psicólogo bem treinado, que entende bem do assunto, pode detectar esses problemas. Já no caso da tristeza crônica, é aquela questão. O psicólogo vai achar o cerne do problema, vai encontrar aquilo que está causando na pessoa esse comportamento de tristeza crônica. Até porque mais tarde ela pode desenvolver depressão. Então é importante que, se for detectado que ela tem sim uma certa tristeza crônica, que isso seja visto com outros olhos. Então, se você acha que existem pessoas que estão com frescura, que pode ser o caso, na verdade pode sim ser frescura se a pessoa ela é muito escancada, se ela faz isso com muita frequência, ela quer demonstrar que ela está triste. No caso, isso acontece mais nas redes sociais de adolescentes. No nosso caso, participamos de redes sociais de otakus. Vocês veem essas pessoas que elas demonstram muito que elas são tristes e elas ficam reclamando o tempo todo, não é só frescura, elas têm o quê? Tristeza crônica. E pode ser assim que elas mesmas tenham incutido aquilo nelas, ou uma situação que ela esteja vivenciando, ou até mesmo que pra você pode ser uma situação normal. Tipo, por que a pessoa ficou triste? Mas cada um é cada um. Cada pessoa vai reagir a uma certa situação, mesmo que pra você aquela situação tensa, você tenha vivido ela completamente bem, encarou de boas, mas outras pessoas podem não encarar tão bem assim. E isso causa nelas problemas psicológicos, incluindo aqui a tristeza crônica. É uma maneira leiga para explicar para vocês quando eu digo tristeza crônica. Claro que existem nomenclaturas que vão explicar, que na faculdade de psicologia vai ser tratada de outra maneira, mas para vocês entenderem, eu estou trazendo alguns nomezinhos aqui que vocês entendam melhor, que sintetizem bem o assunto. Resumidamente, até mesmo essas pessoas que você acha que não são depressivas de verdade, ou que na verdade sejam frescura, elas também podem sim apresentar algum tipo de problema, e não é tão menos sério que a depressão. A tristeza crônica pode ser sim um problema importante de ser lidado, e é importante que nós tenhamos paciência com essas pessoas, mesmo que não seja um conhecido, alguém próximo, tenha paciência, não caçoe delas,
porque você pode estar contribuindo para que aquilo desenvolva nela alguma coisa pior. É claro que é sempre importante a gente dar um toque para elas. Se ela está induzindo aquilo nela mesma, você dizer assim pro cara, não é bem assim. Olha só como você está encarando a realidade. Talvez você não esteja tão sozinho assim. Essas coisas, as pessoas elas têm a tendência de dizer que estão sozinhas, mas na verdade elas estão, sim, pedindo de ajuda, mas no sentido de que elas não estão sabendo lidar com a vida delas naquele ponto ali, ou não estão sabendo lidar com alguma coisa que já aconteceu no passado. É claro que é difícil se é uma pessoa que você não conhece e você vê na rede social, mas é sempre importante você estar tentando oferecer um outro caminho, uma outra maneira de encarar aquilo. E geralmente as pessoas que têm tristeza crônica, elas vão resistir bastante. Enquanto que as pessoas que são realmente depressivas, talvez elas olhem para aquela situação e entendam que elas precisem de ajuda. É mais fácil que um depressivo, caso ele realmente entenda que ele tem um problema, vá procurar um psiquiatra. No caso, geralmente é o psicólogo, porque ele que vai identificar o problema e vai passar para o psiquiatra, que vai saber lidar com a parte dos remédios. Quem trata dos remédios é o psiquiatra. Então, será que você entendeu qual é a diferença? Vamos ver, então. O Ulquiorra, do anime Bleach. Será que você sabe me dizer se o Ulquiorra estaria mais próximo de um problema psicológico ou de um problema psiquiátrico? Ou seja, o Ulquiorra ele tem tristeza crônica ou ele realmente teria depressão? Para quem não entende, ou você que já deve ter tirado suas conclusões, vamos analisar melhor. Quem é o Ulquiorra? O Ulquiorra é um membro dos Espada, certo? Aquela galera que está enfrentando os Shinigamis, que está do lado do Aizen, que é um grande vilão do anime, para quem não conhece. Então só por aí você já deve estar imaginando, não sei, talvez ele seja só um triste crônico, porque se trata de um vilão e você quer colocar ele na pior posição possível. Você não quer justificar as atitudes dele, certo? Mas o que poucos sabem é que o Ulquiorra, ele representa, assim como os outros 10 espadas, uma maldição humana. As 10 maldições humanas. São elas que levam todo ser humano à morte. Isso é muito interessante, eu vou fazer uma matéria sobre isso, explicando as maldições humanas. Os 10 motivos principais que levam seres humanos à morte. No caso de Ulquiorra é o vazio. Preste bem atenção. Vazio, ou seja, uma falta completa de potência. Dentro de si, a falta de conteúdo. Isso te lembra uma coisa? Os tristes crônicos, eles demonstram muita emoção. Em outras palavras, eles são muito mais emotivos. Então, você vê emotividade no Ulquiorra? Não, você vê nele uma pessoa completamente vazia, mesmo. Uma personalidade sempre estável. Então, poderíamos dizer que ele se aproximaria muito mais da depressão. Apesar de que ele se encaixaria naquela doença que eu falei pra vocês que inibe completamente a capacidade de sentir prazer, mas é só pra gente fazer uma análise bacana. Então o Ulquiorra seria muito mais próximo da depressão. Ele vai representar isso pra gente. E é muito importante que você entenda que o vazio, ele precisa ser o quê? Um motivo de morte. E o que a gente tem hoje? Logo hoje, na atualidade, na contemporaneidade, um dos maiores males da humanidade é a pessoa se matar. Os órgãos de saúde estão ao redor do mundo falando que um dos maiores males hoje, fora algumas outras coisas como epidemias ou morte de trânsito hoje mata mais que a Segunda Guerra Mundial. Então a única diferença mesmo do Ulquiorra para a depressão real é o simples fato que ele é constante. E a depressão ela tem altos e baixos. Alguns altos nem tão altos, outros baixos podem durar mais, podem durar menos, mas é uma inconstância, lembrando muito bipolaridade. Mas nesse caso eu estou falando, a bipolaridade seria uma coisa muito constante de uma hora para outra. E o depressivo ele pode ser de momentos, ou seja, um dia, 2 dias. E quando ele chega no ponto baixo, pode ter consequências fortes quando ele está no ponto mais baixo. No caso das pessoas que contraem a depressão, esse ponto baixo pode levar ela a tentar tirar a própria vida. E um outro personagem que talvez represente bem pessoas com problemas psicológicos é o Naoi Yato do Angel Beats. Você pode não conhecer ele, mas vou te dar... muito provavelmente você não conhece.
Mas eu vou te dar um por cima. Ele era uma pessoa, tinha a galera lá, todo mundo tá lutando pra sobreviver. E de repente tem lá o Naoi Yato tentando fazer que ferra todo mundo. Simplesmente ele tem o intuito de ser um vilão, de ser alguém que vai lá e quer acabar com todo mundo. É um comportamento bem desvirtuado, no caso, você pode pensar que não. Ele na verdade é um mau caráter, tá querendo ferrar com todo mundo e ponto final. Mas muitos vilões, isso é normal. Inclusive na história, o próprio Hitler tem indícios assim, que ele tenha um rancor. Por isso que ele foi lá e exterminou os judeus. Claro, isso não vai justificar, óbvio, mas pra você ter uma noção de como problemas psicológicos podem ter tanta seriedade, são tão sérios quanto problemas psiquiátricos. E acontece que o protagonista, ele trata o Naoi de uma maneira diferente. Ele trata o Naoi como igual. Ele tenta entender o Naoi. Grande Otonashi. Personagem magnífico. Inclusive, ele tinha uma certa depressão na história. Ele tem uma certa depressão. Ele consegue superar aquele momento de depressão dele. Aí não dá pra saber se a depressão dele era mesmo psicológica, mas é possível sim que uma pessoa com psicológico, se ela adquiriu a depressão com força psicológica, ela pode sim mudar completamente, mas é só possibilidade, você não pode esperar isso da pessoa, né? Da mesma maneira que uma pessoa sem querer adquire um trauma, não é escolha dela, pode acontecer o oposto, um trauma bom. É difícil explicar isso, né? Mas uma coisa positiva, forte o suficiente para ele mudar completamente o comportamento dele. E naquele caso, o protagonista mudou o Naoi. Ele tinha um problema ali, provavelmente psicológico. Alguma coisa aconteceu para que ele não gostasse das outras pessoas e, de repente, porque alguém se importou com ele, foi uma coisa muito marcante, porque isso nunca aconteceu antes, ou seja, todo mundo sempre revidava com a mesma força com ele, ele devolvia na mesma moeda, de repente alguém mudou isso e ele passa a ser uma pessoa completamente outra pessoa, amigável. Ou seja, ele, naquele momento, de alguma maneira, superou o trauma dele. Então eu espero ter deixado bem claro a diferença entre problemas psicológicos e psiquiátricos. Se você não entendeu muito bem, vou recomendar alguns vídeos para você. Por enquanto você vai ficar aqui embaixo uma listinha no card para você poder dar uma olhada, entender um pouquinho mais. Principalmente um vídeo que quem gosta de Undertale vai adorar, que é Psicologia dos Games, onde o apresentador vai explicar para vocês por que Sans seria um depressivo. Inclusive eu peguei muita informação de lá para ajudar nesse vídeo, então dá um pouquinho de crédito para ele com certeza. A outra parte é porque eu já tenho depressão genética, minha mãe tem depressão, ela sempre teve tendências depressivas. Atualmente estão cogitando que meu irmão tenha, mas eu acredito que no caso dele não seja exatamente depressão. Mas como eu puxei minha mãe, e a parte da minha família é da minha mãe, claro, a mãe dela, ou seja, minha avó também tinha essas tendências, então como eu puxei mais a genética da minha mãe, eu nasci assim, né? Então meu comportamento ali nunca, jamais vai demonstrar, vai ficar claro para as outras pessoas, mas uma variação no meu humor, alguma coisa assim. Vai acontecer situações em que eu vou agir de uma maneira que, tipo, não tem nada a ver comigo. E isso é mais complicado do que parece. Tomar uns remedinhos ajuda a controlar, mas é difícil que a pessoa seja 100% resolva o problema dela. É sempre uma maneira de tratar. Problemas psicológicos e psiquiátricos são muito complexos e complicados porque ela tem a ver com a parte do cérebro que determina muitos dos nossos estímulos e, consequentemente, nossos comportamentos. É muita história para contar. Valeu, galera. Até o próximo sermão nosso de cada dia. E esse é o meu diário, Diário Tagui. Ah, não esquece de se inscrever.